I appreciate everything for Brazilian Authority, all, to help us to get out from here. But I want to explain for you, the situation here is very bad. It's not human being situation, and we need some assist to take our money to go home. Because I have some decision to stay here to get my money. It's my right, because I work here like 10 months or 11 months, and I come back to my family without money. It's a shame for me. Primeira visita foi bem ruim. Eu achei horrível, bastante impactante, desci muito chateado do navio. Praticamente a maioria da tripulação estava sofrendo de problemas psicológicos. Carga de soja, que é uma carga viva, estava em estado de apodrecimento. Possivelmente exalaria gás sulfídrico, que poderia ser letal. Os trabalhadores estavam como se estivessem numa prisão. O juiz do trabalho ele é acostumado a trabalhar em processos que envolvem a reparação. Esse caso não, ele estava acontecendo ao mesmo tempo que o processo. Com certeza é uma coisa que vai ser impossível ser esquecida. Dia 9 de agosto de 2014. O navio Adamastos, de bandeira liberiana, atraca no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Devido a problemas estruturais e a dívidas portuárias, a embarcação, que transportava cerca de 54 mil toneladas de soja para a China, fica detida no porto. Foram constatadas algumas inconformidades com o navio por uma vistoria que foi feita pela Marinha. Foram 42 inconformidades que impediriam ele de seguir viagem, fazendo com que não tivesse mais condições de ele permanecer, sendo levado para uma área de fundeio. Dia 25 de novembro de 2014. Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizam o navio e conversam com os tripulantes. Nós fomos acionados pelo Ministério Público. Recebi uma ligação do Dr. Alexandre solicitando que fosse aberta ação fiscal no navio em função das denúncias que a própria tripulação tinha encaminhado para o capitão dos portos, informando que eles estavam em condições precárias de habitação. Eles relatavam que estavam na iminência de ficar sem comida, sem água, sem óleo lubrificante, que é o que era usado no gerador. Fruto disso, foi aberta então a ação fiscal. Chegando a bordo, o clima na primeira visita era extremamente estressante. O pessoal estava com os ânimos bastante acirrados, nervosos, impacientes. O contato não foi muito fácil, eles têm origem diversa: Ucrânia, Romênia, Geórgia, Egito, Indonésia, Grécia. Não é um inglês muito fácil de se comunicar com eles. Mas, enfim, foi possível ser feita a comunicação e foi constatado realmente que eles estavam praticamente sem comida. A gente fez algumas imagens dos depósitos deles, tinha massa, arroz, ervilha, coisas assim. Praticamente não tinham carne mais, água muito pouca. Depois, com o passar do tempo, a gente acabou constatando que eles tinham, na média, 1 litro de água de beber por dia, o que é muito pouco. Eles estavam sem sistema de refrigeração, um calor muito forte, eles estavam extremamente ansiosos, eles fumavam ininterruptamente, o que não é bom. Eu, depois da primeira visita, passei mal saindo de lá em função do calor, em função, enfim, das condições não estavam boas. Tinha muito lixo acumulado. Um egípcio, que foi o que desembarcou por primeiro, relatava muita dor nas costas, tinha caroço nas costas, às vezes não tinham mais remédio, eles tinham dores de dente, relatavam outros problemas de saúde, pediam também assistência. E, claro, relatavam essencialmente a falta de pagamento de salário. I need to go home. I don't need to stay here because the company no likes pay, and the salary 6 months, no reset. And I want to receive all my money and to go home. Dia 26 de novembro de 2014. O Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública na primeira vara do trabalho de Rio Grande. A tripulação teria relatado que estaria com atraso no pagamento de salários, os contratos de trabalhos vencidos e com pouca alimentação e pouca água. No primeiro dia útil subsequente, numa segunda-feira, foi feita então uma reunião em Rio Grande envolvendo as empresas supostamente envolvidas na operação do navio.
Nós não obtivemos grandes informações, as empresas, num primeiro momento, disseram que não teriam qualquer responsabilidade quanto a isso, e diante dessa inércia das empresas em querer resolver o problema, imediatamente o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, postulando então a repatriação dessa tripulação, o fornecimento, ou até que fossem repatriados, o fornecimento de água, alimentação e óleo, que também haveria uma insuficiência. Nós temos como réus o armador, o dono, proprietário do navio, o armador do navio, 3 agências marítimas, na medida em que havia uma divergência quanto qual seria a agência que representaria o armador, então são 3 agências marítimas, e a empresa dona da carga, na medida em que a tripulação também trabalhava na manutenção das condições da carga. Life here and the condition in the ship very bad. At least no have water for shower, for washing. No mesmo dia, o juiz Edenilson Ordoc Amaral emite a primeira determinação judicial do caso. Imediatamente, na mesma data, eu tomei a decisão. Dentre os vários pedidos, o que era mais premente era a necessidade de repor as provisões dentro do navio, provisões de alimentos, de produtos de higiene pessoal e até mesmo de cuidados médicos. E então eu recebi a petição inicial e eu imediatamente me debrucei sobre o caso e então eu determinei liminarmente que fosse imediatamente as empresas réus fossem imediatamente instadas a fornecer os alimentos, as provisões necessárias e também o tratamento médico àqueles que necessitassem. Dia 24 de dezembro de 2014. Na noite de Natal, é realizada a nova ação da Justiça Trabalhista. A juíza Raquel de Souza Carneiro, além de determinar a rescisão indireta dos contratos de trabalho dos tripulantes, devido à falta grave do empregador, autoriza os seus desembarques. Na mesma decisão, a magistrada inclui a união entre os réus do processo e determina que todos os envolvidos assegurem a subsistência digna, o desembarque seguro e a repatriação de todos os tripulantes, sob pena de responsabilização e multa. Para garantir o valor da multa, a juíza determina o bloqueio de R$200 mil do patrimônio dos réus e o arresto do navio e da carga. Eu fico até a última hora do Natal envolvida, né? E me atraso normalmente. E nesse ano estava tudo surpreendentemente pronto, empacotado, as encomendas todas feitas com o Papai Noel. Às 6 da tarde, a gente sentado e eu disse para ele, Daniel, assim, ó, esse ano a gente não vai se atrasar, né? E toca o telefone, era o diretor com o plantão com essa liminar, né? Quando eu fui ver bem o que era, né? Era um caso muito diferente, uma coisa que mesmo com 11 anos de exercício da magistratura, eu não podia imaginar enfrentar. E a surpresa, assim, avassaladora é que eles tinham ficado sem diesel, com as bombas estragadas e tinham ficado em blackout. The situation becomes very difficult in the last week because finish lubrication oil for generators. To use continuously emergency generators, this is how to say, not safety. Já ia chegar a noite, né? E a noite de Natal, aquilo, a gente já mais compadecido, assim, com isso de família, de ser humano, de alegria e tal. E eu comecei a imaginar aquela situação, aqueles homens lá. E eu digo, liberei a família, liberei o filho, liberei o marido, conversei um pouco com ele, né, que também é da nossa área. E eles saíram para o Natal e eu fiquei sozinha com aquela tela, né, do computador e pensando, assim, na responsabilidade daquela situação, né? E de não deixar que a situação se agravasse mais, bem naquele período. Então, tive que baixar a cabeça e pensar, estudar, refletir sobre essas questões que eu não estudava faz tempo, né? O direito internacional, avaliar
até que ponto aquele navio de bandeira estrangeira, né, eu podia aplicar a lei do país, né, até aclarar isso na minha cabeça e me dar conta, não, para aí, é um navio comercial, eu tenho que aplicar a lei trabalhista brasileira. Dia 27 de dezembro de 2014. Através de audiência, conduzida pela juíza Simone Silva Ruas, são acertados os detalhes para o desembarque dos tripulantes remanescentes e seu resgate em alto mar. That money, no problem. I want to go home. I have family. I have children. I have 3 children. But my family problem in my country also. I need go home now. I have problem for my family in home. I need leave from this ship soon. I don't need stay again anymore. A Marinha solicitou audiência com o objetivo de demonstrar para a Justiça do Trabalho que a decisão de desembarque de todos os tripulantes seria arriscada para efeito de segurança marítima. Naquela ocasião, eu e mais o procurador do trabalho, o auditor do Ministério do Trabalho, fizemos uma exposição da situação dos trabalhadores e ainda das normas internacionais que autorizam o resgate do trabalhador. Tem uma convenção internacional da OIT, número 166, que autoriza o desembarque e a repatriação de todos os tripulantes quando não é cumprimento de obrigações trabalhistas. Nesse caso, eu trouxe a legislação que trata de navios abandonados, que determina que nesse tipo de situação a Marinha do Brasil é que tomaria as providências necessárias. Nós conversamos essa situação com a Marinha, que acabou entendendo. Apesar de todas as questões legais terem sido resolvidas, alguns tripulantes se recusam a desembarcar do Adamastos. Not take any salary, any money more than 6 months. And I have family and children. Money because I must marry after this trip. I must marry, but how I marry without my money? I no leave this ship without my money. Eles apresentaram uma certa resistência a sair porque estavam temerosos, porque tem um costume em direito marítimo que a tripulação que abandona a embarcação perderia direitos, e eles tinham salários atrasados de alguns até de mais de um ano, então eles estavam com certo receio. Eles também recebiam algumas promessas do empregador, porque eles estavam conseguindo ter um contato por e-mail, e aí essas amarras psicológicas é que acabaram levando a situação se prolongar um pouco. Um dos tripulantes, o imediato, foi constatado durante um atendimento médico dele aqui, que ele precisava de tratamento médico urgente, foi constatado que ele estava com câncer, e ele se negou, inclusive, a vir para solo fazer o tratamento médico, porque ele queria permanecer a bordo na tentativa de receber os salários. Dia 31 de dezembro de 2014, último dia do ano. 11 tripulantes permanecem a bordo. O fornecimento dos itens de subsistência tem de ser determinado judicialmente mais uma vez, agora pela juíza Graciela Maffei. Condition on board is not good. No have water is very bad. No have shower, and they eat nothing like this. Eat very small. As empresas que estavam obrigadas a mandar até o navio, a suprir o navio com gêneros alimentícios, água potável e óleo. E tinha a sopena de uma multa diária se descumprissem essa obrigação. E eles vieram a descumprir isto. Então também eu tive que dar efetividade para a decisão nesse sentido, para que as empresas, no caso do processo, continuassem suprindo os tripulantes que ficaram com gêneros alimentícios, água potável e óleo diesel. Como a multa anteriormente estabelecida não estava surtindo efeito, porque eles tinham parado de cumprir a obrigação, então eu elevei consideravelmente a multa para R$400 mil por dia de atraso por empresa. Fiz imediatamente, durante o período ali do recesso forense, um bloqueio nas contas judiciais dessas empresas e também multei elas por entender que elas estavam agindo
com o que a lei diz que é ato atentatório à dignidade da jurisdição, ou seja, elas estavam obstando o cumprimento das ordens judiciais que já havia no processo. My family and I need to go home. Dia 24 de janeiro de 2015. Um novo ano e um desfecho. Finalmente são resgatados e repatriados os tripulantes que ainda estavam a bordo do Adamastos. No meio do mês de janeiro, em algum momento, eles contataram uma empresa de recrutamento deles. E essa empresa os orientou a descer e contratar um advogado. Então, nesse momento, eles contataram novamente as autoridades e pediram, desistiram e resolveram descer. Quando eles chegaram em terra, que aí nós estávamos esperando ele no pier da praticagem, eles estavam com um semblante horrível, assim, barba mal feita, com um olhar baixo, totalmente desestimulados, assim, derrotados. Mas a satisfação que pelo menos eu senti nesse momento foi que, apesar de derrotados, eles externaram nesse momento uma grande gratidão pela atuação dos órgãos trabalhistas, né? Tanto pelo Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, que tiveram, na nossa visão e na visão deles, eles sabem disso, eles acompanharam todo os atos que foram praticados, foram determinantes para que eles saíssem. Até o final de abril, todos os tripulantes do Adamastos receberam as verbas a que tinham direito em ações trabalhistas individuais. Uma das empresas envolvidas no caso assumiu o pagamento da multa estipulada na ação civil pública. O valor da multa, de R$ 1.700.000, foi repassado ao Ministério do Trabalho, à Marinha e à Polícia Federal Marítima. A quantia será destinada à aquisição de bens e serviços para melhorar a estrutura de atendimento a trabalhadores, especialmente em ocorrências no mar, como foi o caso do navio Adamastos. O Adamastos partiu de Rio Grande no dia 23 de abril, rumo ao porto de Cádiz, na Espanha, rebocado por um navio holandês. Os direitos que estavam sendo lesados vão muito além de direitos trabalhistas, aqueles que a gente está habituado a trabalhar diariamente. É um verdadeiro presente ter tido a oportunidade de colaborar com esse resultado satisfatório. Na verdade, a atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público e da Justiça do Trabalho garantiu o resgate da cidadania dessa tripulação. Tinha que tentar imaginar, operacionalizar as decisões e estudar uma série de normas de direito internacional do trabalho e também de direito internacional, direito comercial, estudar regras e leis sobre a navegação. Então esse foi assim um desafio pessoal. O que foi gratificante de todo o trabalho foi justamente a gratidão deles, né? E eles manifestaram isso expressamente, dizer que, na verdade, de todas as promessas e de toda a interação que eles tiveram, quem eles realmente confiaram e sentiram segurança foram nas autoridades trabalhistas. Qualquer juiz de plantão na noite de Natal com uma tripulação embarcada, passando fome, acabando a comida, acabando a água e sem luz, né? Diante da responsabilidade por aquelas vidas, qualquer juiz do trabalho ia dizer, não, vocês podem descer, o contrato está rompido. Foi muito gratificante, especialmente ouvir, quando do desembarque da tripulação, a manifestação de um tripulante egípcio, dizendo que se ele fosse brasileiro, ele teria muito orgulho do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho.